Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, né? Gênesis 32, 22. Diz assim, ó: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, o val de Jaboque, e manquejava de uma das colchas, né? Uma da colcha. Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra. Pedimos graça do Senhor nesse tempo, que o Senhor ministre ao nosso coração, que a tua palavra seja mesmo impactante no nosso ser, na nossa vida, e que possamos sair daqui transformados pela obra do Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim, crendo que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu dei um tema, né, para nós meditarmos nessa noite, que é Jaboque, o confronto final, o renascer. Tá? E uma das coisas interessantes, lendo esse texto, é que nós somos eternos fujões. Tá? O homem gosta de fugir. Tá? Ele foge de responsabilidades, ele foge de assumir compromissos, né? Ele foge de falar a verdade também. Tá? Então ele vai fugindo, ele vive uma eterna fuga, ele foge da presença de Deus. Tá? E sempre a gente foge de alguma coisa mesmo, de fatos da vida, das realidades que a gente tem que enfrentar, e a gente cria um sonho, né, uma vidinha só nossa, e a gente foge das verdades, não é isso? Eu estou visitando bastante hospitais, e principalmente porque tem bastante pessoas doentes, né? E numa dessas visitas, um dos médicos, né, chegou a questionar até a vida da pessoa, né, falando assim, ó, ele está não desenganado, como que é que ele usa a expressão? Não tem mais jeito, irreversível, é mais ou menos isso, né? Desacreditado, não é alguma coisa que eu esqueci a palavra, olha, estava aqui na ponta da língua e foge, está aqui na cabeça, tá? Mas eu falei assim, todos nós estamos nesse caminho, todos nós. Pessoal, não tem mais jeito isso aí. Aí eu falei, mas quem que não tem mais jeito? Ele ou eu, ou você, ou todos nós? Ninguém tem mais jeito. Nós estamos a caminho de algo que todos nós vamos nos encontrar uma hora, que é a própria morte. A morte sonda a vida, enquanto nós estivermos aqui. E é isso, nós geralmente pensamos em Deus quando a morte ronda a nossa existência. Quando a morte passa perto, né, dá até calafrio, aí você começa a pensar em Deus. Pensar nas coisas de Deus, né? E a razão disso é que a gente não sabe lidar com as nossas próprias limitações. Tá? Porque a morte não é uma travessia, mas é algo inegociável.
que nós todos vamos enfrentar um dia. Não tem como fugir dela. Tá? A experiência de Jacó no Val de Jaboque é uma das mais extraordinárias relatado na Bíblia. É um dos encontros com Deus extremamente transformadores. É uma transformação radical na vida de Jacó, esse encontro. Porque ele vem de uma história, ele carrega uma história de fuga que se transforma numa história de encontro. De encontros, né? Viram? E eu só obedeço. Só um minutinho, então. Muito bem. Depois vocês ficam sabendo como as coisas acontecem, né? Quando eu chego, eu vou lá para a salinha. O Silvio que me deixa pronto aqui. Tá? Então, é uma grande experiência. Onde Jacó vive uma história de fuga e agora tem encontros. Encontro com ele mesmo, né? Encontro com a realidade de Deus, onde Deus se revela para ele, confronta ele e se mostra como o Deus de Abraão, de Isaac e agora passa a ser o Deus de Jacó. Até aquele momento não era o Deus de Jacó, tá? Jacó sabia quem era Deus, mas não tinha, ainda não teve, né, durante essa história, um encontro pessoal com Deus. É muitas vezes assim. Principalmente filho de crente, né? Nasce dentro da igreja e vai indo, sabe quem é Deus, mas nunca teve um encontro pessoal com Deus. Não é o Deus da sua vida. Era o Deus de Abraão e de Isaac, seu avô e do seu pai, mas ainda não era o Deus da sua vida. Aquele encontro revela isso. Aquele momento passa a ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E por quê? Porque Jacó, né, a palavra é suplantador, muitas vezes é traduzida por trapaceiro, mas não é aquele. Aquele que quer tomar o lugar do outro, a palavra Jacó quer dizer isso. Né? Então, ele era um trapaceiro profissional. Você viu aquele cara especialista? Se fosse nos tempos modernos, ia falar que era um hacker. Que entra na sua conta, que pega as suas conversas, não é isso? E aí vai espalhando por aí. Era um mestre da enganação. Sempre disposto a conseguir o que quisesse, não importava como, e nem os meios que iria usar. Eu até lendo Maquiavel, eu ia contar um pouquinho da história de Maquiavel, mas falei, deixa isso para lá, senão isso vai ficar grande demais. Tá? Então, depois você vai ver sobre Maquiavel, tá? Que tem uma frase muito conhecida, né? Que é os fins não justificam os meios. Eu acredito que ele era um Maquiavel do tempo dos patriarcas. Tá? Jacó era esse cara. Por quê? Porque ele rouba, mas ele cuida da sua família, do seu. Não é isso? Ele é um bandido, mas ele ajuda tanta gente. Ó. É isso? Ele faz de tudo para chegar lá. E quando ele chega, ele leva todos os seus amigos para ficar junto com ele. Tá lembrando aí de muita gente, né? Principalmente político, né? Então, ele tem ajudado. Frases do nosso dia a dia. Eu lembro que quando Paulo Maluf foi inaugurar uma escola, lá em São Paulo, eu estava estudando até nessa escola. Ele foi inaugurar uma ala, e eu fiquei assim, eu fui um dos alunos selecionados para ficar segurando na perna do Paulo Maluf. Então, sei lá. Qual era o slogan do Paulo Maluf em São Paulo? Alguém lembra? Ele rouba, mas faz. Tá? Esse era o slogan de Paulo Maluf. Tá? Eu tinha uns 10, 11, 12 anos. Aí todo mundo vai vir, vai fazer tempo, hein, pastor? Faz. Faz mesmo. Tá? Então,
Vivemos hoje numa sociedade maquiavélica, né? Não importa os meios como a pessoa usa para chegar, o importante é o que ele fez de bom, não o que ele fez de ruim. A gente vive nesse dilema hoje. Tá? Jacó tinha uma péssima reputação também. E ele fazia jus a ela. Já viu aquele menino levado, que apanha da mãe todo dia? Né? A mãe bate, ele fala, mas eu não fiz nada. Você já está apanhando por aquilo que você vai fazer. Tá? Então, já a reputação dele ia na frente dele. Jacó, para ele, os fins, né, justificam os meios. A sua esperteza era superada por sua audácia. A sua consciência já estava calejada o bastante que ele deitava e dormia tranquilo. Os seus pés eram tão rápidos o suficiente para mantê-lo sempre à frente das consequências dos malogrados que ele fazia. Mas chega um momento em que Jacó tem que passar pelo val de Jaboque. E esse momento também a gente passa por ele, né? Na maioria das vezes a gente se encontra nesse val. E foi ali no val de Jaboque que a astúcia de Jacó passou a perna nele. Ele tinha tudo planejado. Se você ler esse texto antes, você vai ver que ele tinha tudo planejado. Ele falou, amanhã, ao entardecer, ele recebe a notícia de que o irmão dele está chegando, né? E ele planeja tudo, né? Assim, ó, eu vou mandar uns 1000 carneiro, 1000 boi. Eu não estou falando isso, eu nem sei quantos boi foi, tá? Mas ele começou a mandar coisa, mandar presente, né? Mandar homens. Ele se tornou um homem muito rico, né? E foi mandando. E por último, atrás de tudo, tinha a sua família. E depois ele. O que Jacó estava fazendo? Preservando quem? Só ele não estava pensando em ninguém, amado. Jacó era extremamente egoísta, ele estava pensando só nele. Ele mandou todo mundo e falou, se alguém morreu, vazo. Tá? Mas ele está ali. Onde ele vai se encontrar, né, com o próprio Deus. E ali ele acampou sua família, seus pertences, com pavor do futuro. Foi ali que ele recebeu a notícia que o seu irmão estava vindo ao seu encontro e um medo acendeu no seu coração. Tinha 20 anos. Jacó enganara seu irmão Esaú e fugiu às pressas de Canaã, jurado de morte. E agora, naquele momento, quando ele recebe essa notícia, parece que foi ontem. Porque fica tão fresco na memória dele, aquilo. Já viu isso acontecer com alguém? Tem tempo que você não vê o fulano, já mudou, quase meio século. Mas de repente você recebe a notícia, ó, fulano chegou. E aquilo vem até a sua pele, né? Sente, parece, a presença daquela pessoa. Porque você não resolveu esse assunto. Você fica carregando essa história. Você não conseguiu ainda se libertar disso. Você está entrando no seu val do Jaboque. E aquilo vem na sua memória. A sua mente viajou nas suas aventuras, eu acredito. E ele ficou pensando em todas as mentiras. Ele construiu a vida dele em cima de uma mentira. Enganou seu irmão para obter vantagens na árvore genealógica. Trapaceou o próprio pai num truque sujo, ajudado pela própria mãe, aproveitando da deficiência da visão do seu pai, a fim de garantir um presente, uma bênção que não era sua, e jamais seria dele. Depois ele enganou o próprio sogro, Labão, né, que não tinha uma boa reputação também. Ali era fogo contra fogo. Todo mundo saiu chamuscado daquele negócio.
E à noite, ele roubando, tomando o rebanho, e o melhor do rebanho, saiu, deu o calote no velho, né, saindo de madrugada, com tudo que possuía, e mais um pouco ainda que pertencia ao sogro, que o sogro ainda saiu atrás dele depois, né? Você vai ler isso lá. Tá? Já viu aquela história, né? Anoiteceu e não amanheceu. Tá? Jacó fez desse jeito. Mas agora ele está em outro lugar. Ele está no Val de Jaboque. Sozinho. Porque ele manda todo mundo e fica lá. Para que eu não vou ter que prestar conta para ninguém. Mas ali ele tem um encontro diferente. E nesse momento ele não tem mais truques. Não tem mais cartas da manga. Nesse lugar ele foi finalmente confrontado. Ele teve que encarar a si mesmo, encarar o seu irmão, encarar a Deus. Por isso que eu coloquei aí. Era a hora do confronto final. Era a hora do confronto final. Para nossa surpresa, desta vez ele não fugiu. Porque ele poderia fugir? Eu acho que poderia. Ele sempre andou fugindo. Mas nesse dia, ele não fugiu. Eu não sei porquê, tá, gente? Mas a gente calcula aqui. Talvez porque ele já estava mais idoso, mais maduro. Tá? Provavelmente ele estava com 50 anos. E ele estava cansado de fugir. Ou porque ele estava cansado de dormir sobre uma pedra. Mas ele não era rico? Era. Mas lembra quando ele fugiu? Ele dormiu sobre uma pedra. E essa pedra acompanhou a sua vida inteira até ele chegar em Jaboque. Ele poderia estar dormindo em pena de ganso, seu travesseiro. Mas a pedra estava lá. Ele poderia estar dormindo em lençóis de cetim. Mas a pedra estava lá. A consciência, amados, pesa muito mais do que a gente pensa. Talvez seja isso. Talvez também seja porque ele não conseguiu mais encarar ninguém quando ele andava pela rua. Pensou você andando na rua? Olha lá o Jaboque, ó Jacó, né? Jaboque, olha lá o Jacó. Não é isso? E aquele cara, ó, muda, ó, não. Você quer fazer negócio? Não faça com esse cara. Talvez a fama dele estava tão ruim, que ele falou, agora eu preciso resolver esse negócio. É hoje. Hoje é o dia. Eu tenho que resolver isso. Tem que pôr um ponto final nessa história. Talvez também, lembra, isso aqui são conjecturações, eu não estou falando que seja isso, tá? Mas talvez tudo isso passou no coração dele. Porque está na Bíblia aqui, tudo que eu estou falando. Talvez ele nem se reconhecesse mais. Talvez ele não saberia mais quem era ele. Porque ele enganou tanto, mentiu tanto, fez tanta coisa errada, ele nem sabia mais como era fazer as coisas certas. Seja qual for o motivo, amados, foi suficiente para Jacó ficar ali sozinho naquela noite. E encarar o val do Jaboque. E encarar a si mesmo, encarar a Deus e seu irmão. Era a hora dele estar face a face. Primeiro consigo mesmo. Com Deus, com seu irmão. E com seus problemas, porque ele criou muitos problemas. Mas Jacó é esse homem. Um homem amado por Deus. Com tudo isso, ele é um homem amado por Deus.
E Deus não desistiu dele. Deus o amou e escolheu ele soberanamente, livremente, independente dos méritos de Jacó. Deus o amou e escolheu. A vida de Jacó nos ilustra essa verdade de forma gloriosa. E desta forma, e é desta mesma forma que Deus age para conosco. Nós não merecemos, mas Deus continua nos amando. Deus não abre mão de você. Eu me vejo muito em Jacó, fugindo daquilo que Deus me confiou. O amor de Deus por você e por mim, ele é determinado, ele é incansável, ele é vencedor. Não depende de quem é você, nem daquilo que você faz, nem de como você se comporta. O amor de Deus por você, ele é eterno. A causa do amor de Deus por você não está em você, mas está nele mesmo, revelado em uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Aí muita gente está me olhando e falando assim, puxa, então você é igual a Jacó. Fazer tudo errado. Vai que você vai ver as consequências. Jacó aqui vai ter as consequências. Você vai descobrir hoje. Hã? Pode fazer. Não tem problema. Eu não posso segurar você. Não sou polícia, eu sou só pastor. Eu posso te orientar. E a primeira coisa então aqui, quer dizer, a segunda, né? A primeira é Jaboque, o encontro final aí, né? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é um encontro consigo mesmo. Vamos falar isso? Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, mentiu para seu pai, mas não conseguiu apagar essas chamas na sua consciência. Uma consciência que ficou ali, o travesseiro pesa. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. A sua crise com Esaú ainda estava acesa no seu coração. Por isso o medo lhe vem ao coração. Quando ele ouvia, acho que falar assim, Esaú, ou alguma coisa parecida. Você sabe o que significa Esaú? Alguém sabe? O que significa a palavra Esaú? Quem sabe? Vermelho, tá? Vermelho, tá? Então, assim, ó. Eu acredito que se ele visse o Valnês vindo pro lado dele com a camisa vermelha, ele ia ficar preocupado. Eu acho que ele baniu a cor vermelha da vida dele. Se ele ouvisse alguma coisa parecido com Esaú, eu acho que ele tremia. Apesar de ser um homem extremamente corajoso em grandes partes da sua vida. Mas a culpa assola as pessoas. E ele vive fugindo. E ele precisa agora enfrentar essa situação que ele mesmo construiu ao longo da sua vida, tá vendo? Ele não pode mais fugir. Ele não pode mais fugir de si mesmo. Ele tem que olhar no espelho da sua própria alma e contemplar quem ele é realmente. E ele tem que falar isso para ele, senão ele não vai se libertar nunca. Lembra aqui qual foi a pergunta do anjo? Qual foi? Ou do homem que estava lutando com ele? Quem é você? Quem é você? Deus perguntar hoje, quem é você? O que você vai falar? Eu sou pastor.
Eu sou doutor fulano de tal. Quem é você, cara? Não é isso que eu quero saber. Quem é você? Você sabe quem é você? Essa era a pergunta. Ele tinha que olhar no espelho da sua própria alma. Descobrir quem ele era. A palavra Jaboque, em hebraico, significa luta. E lutar foi o que Jacó fez essa noite toda. Ele lutou contra o seu passado, porque ele construiu a sua vida em mentiras. Ele lutou contra as intrigas e difamações que ele criava onde ele chegava. Ele lutou contra si mesmo, seus desvios de caráter. Ele lutou contra as promessas e palavras não cumpridas. Jacó era uma aranha que ficou presa na sua própria teia. De enganos, de astúcia. Ele lutou contra Deus. E quando ele lutou contra Deus ali naquele lugar, a força dele foi tirada. E o poder de Deus se revelou. O mesmo Deus de Jaboque, e aí depois ele dá um novo nome. Qual é o nome que ele dá? Peniel. O val de Jaboque se chama Peniel, até hoje. É via Deus face a face. E é o mesmo nome de Betel. O que é Betel? O Senhor está neste lugar, não é isso? Essa é a casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Ok? O mesmo Deus que apareceu lá em Betel, apareceu agora em Peniel. E diz para ele assim: eu estive durante toda a sua vida, mesmo você não merecendo eu estar. Porque eu não quebro as minhas promessas, mesmo você quebrando todas. Jacó foi confrontado porque a terra que foi prometida aos seus pais não estava debaixo dos seus pés. Havia uma promessa, um chamado para a vida de Jacó. E ele não assumiu isso. E ali Deus revelou o seu amor, demonstrando a bênção sobre a vida louca daquele homem. Deus amou Jacó. Deus continua amando a sua vida e a minha. Por isso que Jacó, amados, rolou a noite toda no lodo de Jaboque. Era um riozinho, um pouquinho água. Era largo. Jacó rolou a noite inteira no lodo dos seus erros, dos seus limites, dos seus dilemas, das suas fraquezas. Cansado dos seus erros e numa carência desesperada de um recomeço. Desejo de uma nova oportunidade, de fazer diferente, de ser diferente, de renovar-se das cinzas, de se libertar-se de si mesmo, de toda aquela carga que ele carregava. Jacó lutou a noite toda. Ele não queria ceder. Ele não queria entregar os pontos. Ele mediu força com força, porque diz que lutaram a noite toda. Poder com poder, destreza com destreza. Jacó, amados, era um homem difícil. Um coração duro. Um homem difícil de se converter, de mudar de direção, de se render. Um homem duro. Mas Deus não abandonou Jacó. O mesmo Deus que vinha abençoando, que fez uma promessa lá em Betel, agora está face a face com ele. Face a face.
Então, uma das coisas que a gente tem que aprender nesse pedacinho de história é que Deus tem lutado por você. Você pode falar aí para o seu irmão? Ó, Deus tem lutado por você. Beleza? Agora fala aí para o seu irmão assim, ó. Deus também quer lutar com você. Entendeu? Quando Jacó se encontrou com Deus, ou Deus se encontrou com Jacó em Betel, Deus fez uma promessa que ia abençoar ele, não é isso? E ele também fez uma promessa que ia dizimar e fazer um monte de coisa ali, não é? Não sei se ele cumpriu, não. Bom? Não sei se ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Eu sei que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Jacó, eu tenho dúvidas. Ok? Deus lutou por Jacó até o Val de Jaboque. E no Val de Jaboque ele falou, agora, você não entendeu ainda, eu vou pegar você de cacete. Mas eu vou te dar uma surra. Eu vou te quebrar no meio. Já ouviu essa história? Que o pai fala assim com o filho? Você vai ver, menina, eu vou te quebrar no meio. Pensa num Deus falando isso com uma pessoa. E não foi isso que aconteceu com o rapaz? Um homem de mais de 50 anos apanhando do pai. Já viu isso? Então, estava acontecendo no Val de Jaboque. Eu vou quebrar você, você é muito egoísta. Você pensa que sabe alguma coisa? Você não sabe nada. Você pensa que conquistou alguma coisa? Você não conquistou nada. Fui eu que te abençoei. Você não entendeu? Eu fiz essa promessa lá em Betel. Fui eu que te dei a inteligência. Fui eu que te dei a astúcia. Fui eu que te dei a sagacidade. Fui eu que permiti que o seu irmão não te matasse. Fui eu. Entendeu? Está entendendo, Jacó? Não é isso que Deus chama lá em Isaías 40? Vermezinho. Alguém já leu isso lá? Quando Deus confrontou Jacó, ele chamou ele de vermezinho. É porque a gente não lê a Bíblia, né? A gente pensa que está lendo, né? Lê lá que você vai entender como foi a briga. Como foi a luta. Estava pondo Jacó aonde? No devido lugar dele. Devido lugar. E a gente é cheio de si mesmo. A gente acha que é alguma coisa. A gente conquista algumas coisas e a gente se vale dessas conquistas. E não do que Deus tem feito por nós, entendendo que essas conquistas foi Ele mesmo quem nos deu. Ele mesmo quem nos deu. Deus vinha abençoando a vida de Jacó todo o tempo todo. Lembre-se, Deus tem lutado com você e Deus quer lutar com você. Entenda isso. Muitos optam por correr. Muitos optam por fugir. Ou às vezes empurram um problema com algum argumento indiferente. Entendeu? Como que isso? Passando por isso porque foi vítimas das circunstâncias da vida. Ou às vezes você usa, não foi culpa minha, foi culpa dele. Ele é que provocou tudo isso. Ou às vezes você fica do outro lado e fala assim, não, não foi culpa minha, foi culpa dela. Se ela se preocupasse mais, abandonou tudo. Né? Ou às vezes você fala assim, há tantas pessoas piores do que eu passando por isso. Sabe o que provoca esse tipo de argumento? É que você nunca é responsável por nada.
E você continua fugindo de si mesmo. É apenas uma camuflagem superficial, uma maquiagem. E não importa quantas camadas de maquiagem você coloque sobre o olho roxo, porque ele vai continuar roxo lá embaixo. Se alguém passar a mão, vai continuar doendo. Jacó, amados, finalmente se deu conta disso, de si mesmo. Encarou de frente as suas limitações, as suas fraquezas, as suas mentiras, os seus enganos, os seus problemas. E a melhor maneira de enfrentar nossas mentiras, nossos enganos, é arregaçar as mangas, olhar face a face no olho da nossa alma e partir para o ataque, para a confrontação, para a transformação. Chega de omissões, de disfarces, chega de joguinhos, chega de jogar a culpa no outro, chega de se passar por vítima. Assuma as suas responsabilidades. Este é o convite para você hoje. Deus está te convidando para entrar no Val de Jaboque. Ele quer tirar todas as suas máscaras, tirar toda a maquiagem. Ele quer te fazer de novo. Tudo de novo. Porque no Val de Jaboque, a gente morre. O nosso eu morre para renascer novo. Convite para você hoje. Renascer. A segunda coisa e última, ou a terceira e última, um encontro com Deus. Vamos falar isso? Então Jacó lutou com Deus a noite toda, diz o texto. Diz que foi desde o anoitecer até a alvorada. Uma luta danada, né? Eu não ia aguentar. Você assiste 15 minutos de UFC e já fica cansado, não é verdade? Você nem luta, você só assiste, tá? Você assiste 15 minutos de UFC, que o kart principal é 15 minutos, não é? 5 rounds, não é isso? Não é isso? É 5 de 25, é isso? 5 de 5 dá 25, então. O card que não é o principal é 15, então, né? Que é 3, né? Então é 25 minutos. Já pensou lutar a noite inteira? Era um cinquentão arrumado, hein? Malhava bastante, academia. Era um cara forte esse cara. Não era não? Não era assim que nem eu. É que nem eu sou bento? É, eu sou bento? É? Tipo eu. Ah, Jesus amado. Só Jesus para dar graça, né? É isso aí, seu Bento. Toma posse da benção, seu Bento. Mas é interessante isso, amados. O texto diz que ele se encontrou face a face com Deus. E o texto diz que ele ganha um novo nome. O texto também diz que ele é tocado no seu quadril, na coxa, como um lembrete daquela noite longa, misteriosa e triunfante. O Val de Jaboque, ou o Vale de Jaboque, não seria jamais esquecido por Jacó. Porque o próprio Deus marcou no corpo de Jacó aquele encontro. E a gente observa uma coisa, que Jacó lutou com Deus. Na realidade é ao contrário, porque o texto não diz que Jacó lutou com Deus. O texto diz que Deus lutou com Jacó. Quem toma a iniciativa de mudar a vida de Jacó é Deus. Porque se for depender de Jacó, mesmo ele estando sozinho lá, não mudaria. Depois você lê em casa, tem gente já procurando na Bíblia. Agora não é para você ler a Bíblia, agora é para você prestar atenção no varão de Deus aqui que está falando.
Hã? Em casa. Deus tomou a iniciativa. Ele começa a luta. É o encontro de Deus com Jacó. E não podia ser mais adiado. Ter as bênçãos de Deus não era mais suficiente. Deus agora precisava se estabelecer como Deus pessoal de Jacó. Ele precisava ter essa experiência, esse encontro profundo com o próprio Deus. E Deus deixou Jacó aleijado, para que Jacó não fosse condenado. Deus foi as últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou um método radical. Vocês já ouviram também. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A vocação de Deus, o chamado de Deus à vida de Jacó era irresistível. Ele teria que cumprir. Nem se fosse mancando, arrastado, amarrado, mas ele viria. Tem gente esperando isso acontecer. Tem gente focando num monte de coisa, mas não no chamado que Deus tem para a vida dele. E quando ele perceber, ele vai estar no val. E lá, meu amigo, pode clamar por misericórdia, porque Deus não vai ter, não. Vai quebrar você no meio. Não espera isso acontecer. Não espera. Não espera. Porque Deus, ele vai empregar todos os meios para salvar você de você mesmo, primeiro. Salvar você dos outros, do irmão que queria pegar ele. E salvar você do próprio Deus, porque a ira de Deus não é brincadeira não, gente. Presta atenção então. Deus vai empregar todos os meios para ter esse encontro com você. Se for preciso, ele até toca seu corpo. Ele até tira seus bens. Se for preciso, ele vai quebrar você. Ele vai humilhar você. E a palavra de Deus, lá no Salmo, né, diz que a voz de Deus é tremenda. Ela vende chama de fogo. Ela faz tremer o deserto. Ela despedaça os cedros. Ela quebra as nossas resistências. Se você estiver ouvindo a voz de Deus hoje, o que a palavra de Deus diz? Não endureçai vosso coração. Jacó recebeu esse toque divino de mudança, transformação. Na parte física, quando ele foi tocado na coxa, e agora toda a sua força, que ele era um homem muito forte, ele não tinha mais aonde se apoiar. Então, Deus falou para ele, dependa de mim, não de você mesmo. Tocou nas suas questões morais, né, de comportamento, no caráter dele, no coração de Jacó, na identidade dele. Mudou o seu procedimento. Agora você não será mais chamado de suplantador, enganador, mentiroso. Seu nome agora é Israel, louvado de Deus, príncipe de Deus. Entendeu o que Deus quer fazer com você, meu amado? Entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Ele passa a não ser mais um homem egoísta, querer tudo para si, achar que o mundo gira em torno dele. Mas um homem generoso, um homem que consegue enxergar além de si mesmo, enxergar o outro, em se propor a ajudar, a estar junto.
ele também foi tocado na área espiritual. Com esse novo nome, Príncipe de Deus, louvado de Deus, Jacó passou a ter novas perspectivas na forma de servir a Deus. Sua vida agora seria pautada pela palavra. O seu comportamento, os seus atos seriam atos de transformação. O reino agora seria o seu alvo. As coisas do alto agora seria o seu objetivo. É assim que Deus age, irmão. Ele não desiste de nós. Ele não desiste da minha vida. Ele não desiste da sua vida. Você precisa atravessar o Val de Jaboque hoje. Porque Deus está no seu encalço. Ele não abre mão da sua vida. Não abre mão. Ele ama você. Ele tem investido em você, ele tem dado corda para você. Mas uma hora ele vai puxar. Ele tem te abençoado. Mas agora ele quer seu coração. Ele quer a sua alma. Se for preciso, ele vai lutar com você para conquistar seu coração. Porque ele não abre mão do direito de ter você. Nós precisamos de um encontro com Deus face a face. Nós precisamos ser confrontados por Deus. O nosso mestre nos espera. Nós devemos atravessar o nosso val. Passar pelo riacho sozinho. E olhar na face de Deus. E assim sermos lembrados que sozinho fracassamos. Que sozinho nós iremos fazer as coisas erradas. É abrir o nosso coração maculado. Ele quer revelar a nossa alma impura. Ele nos chama para ser honesto com Ele. Porque Ele sabe todos os nossos pecados secretos. Ele sabe. Lembre-se, o resultado disso é vivificante. Por quê? Porque com Jacó foi assim. E ele faz assim com a gente. O exemplo para nós é a vida de Jacó. Após o encontro com Deus, ele se tornou um novo homem. Ele renasceu. Ele cruzou o rio no alvorecer de um novo dia. Ele encarou Esaú com uma coragem recém-descoberta. Sem peso, sem traumas, sem medo, sem mágoas, sem ressentimento, leve, altivo, libertador, liberando perdão, recebendo perdão. Fantástico. O que é mais impressionante nessa história? Depois você termina de ler em casa. É quando ele desce o val mancando, ele vê Esaú. E eles se encontram. E Deus estava trabalhando no coração de Esaú, enquanto ele estava trabalhando no coração de Jacó. É um encontro de amor e não de ódio. Onde o medo de Jacó foi transformado em alegria. E aquele encontro temido, que acenava para uma briga, para uma contenda, para uma guerra, transformou-se numa cena de choro, de abraços, de beijos, de reconciliação. É assim que Deus age. Deus transforma a nossa vida completamente. Ele nos reconcilia com os nossos inimigos. Ele alivia o nosso coração.
da culpa e do medo. Por isso, cada passo dado foi um passo doloroso. Seu quadril foi ferido para lembrar do Val de Jaboque. Eu quero só deixar um recado aqui. Lembre-se, nada fica encoberto. A qualquer momento, você pode se deparar com Deus. A qualquer momento. Eu e você podemos nos encontrar no Val de Jaboque. E os nossos negócios escusos podem provocar muito sofrimento. A sua vida e a vida de quem está ao seu lado. Não ande brincando de ser cristão. Tenha coragem hoje. Outra coisa, lembre-se, não existem homem ou mulher ruim demais para Deus. Não existe. Jacó era um caso perdido para os homens, mas era um caso encontrado para Deus. E lembre-se, tudo aconteceu em apenas uma noite. Uma noite. Deus não precisa de muito tempo. Deus continua marcando encontros transformadores. Deus quer transformar a sua vida, a minha vida, a nossa vida hoje. Não deixa para amanhã, não. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Hoje é o dia. Se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, só Ele pode fazer isso, devolver vida aos corações, tá? Não quero que você saia daqui hoje sem fazer esse compromisso, tá? Você ouviu a voz do Senhor? Entendeu o chamado de Deus? Entendeu o que Ele quer para a sua vida, para a nossa vida? Quer tirar toda a máscara? Quer trazer algo novo, transformador? Fazer você nascer de novo? Só Ele tem esse poder. Você não precisa voltar ao ventre da sua mãe. Você precisa se render aos pés do Altíssimo. Esse é o chamado de Deus para você. Então, se você quer sair daqui hoje assim, quero orar com você. Você que está nos visitando, às vezes você que está já há algum tempo aqui conosco, que quer fazer esse compromisso, você que quer renovar seu compromisso diante de Deus, hoje é o dia. Eu quero orar com você. Levante sua mão, baixe sua cabeça primeiro e levante sua mão. Amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tem gente levantando até as duas, assim que é bom. É bênção. Bênção de Deus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esses que querem algo novo, algo melhor, algo transformador. Senhor amado, que a tua graça seja abundante, que o teu perdão seja triunfante e que hoje eles saiam daqui impactados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Que eles sejam um instrumento do Senhor, aonde eles estiverem. Nós oramos assim, entendendo o amor de Deus sobre a vida de cada um desses amados. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado. Hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.